Como fazer networking com pessoas de alto escalão. Se você faz parte de um board, de uma comissão executiva, de uma direção geral, ou tem algum tipo de função no negócio, é dono do seu negócio e precisa fazer conexão com pessoas em alto nível, quer de uma organização, quer de uma instituição, fique nesse vídeo até o final, que isso é exatamente para si. Começamos? Antes de começar, nós temos a nossa tradição, a nossa cultura, vocês já sabem. Deixar o like, subscrever o canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. Sim, porque não vale crescer sozinho. Vamos começar então no nosso tema. Networking. A começar do básico. O que é networking? Rede de contactos. Forma simples. Pessoas que você conhece. O conjunto de pessoas que você conhece fazem parte do seu networking. O conjunto de pessoas que o conhecem fazem parte do seu networking. Sim, porque networking tem que ter esses dois movimentos. É uma via de mão dupla, ok? Você precisa de ter não só pessoas que você conhece, mas pessoas que o conhecem. Tá bom? Se a pessoa não o conhece, ela não faz parte do seu networking. Você conhece ele. Talvez você faça parte do networking dele, porque como o conhece, pode até indicá-lo sem que ele mesmo saiba que foi indicado. As pessoas precisam conhecê-lo. No entanto, quando se atinge altos níveis, como chegar ao board ou à direção geral de alguma organização, ou quando se tem determinados modelos de negócio, como são os modelos de consultoria e outros semelhantes, você precisa de começar a ter contato com pessoas que estão no mais alto escalão dentro da sua organização. Isso faz com que o networking feito seja diferente a partir do momento em que é relativamente mais simples, mais fácil fazer networking com alguém que é de fácil acesso, que está em quase todos os sítios. Mas as pessoas, à medida em que atingem escalões mais altos, vão se tornando cada vez menos acessíveis. É mais difícil você encontrar-se com essas pessoas. Sem contar a avalanche de pedidos que essas pessoas recebem e muitas vezes faz com que elas fiquem receosas de aconchegar-se, de estar com as pessoas, pois elas receiam que de alguma forma todo mundo que com eles ou que se chega a eles tenha o objetivo principal de extrair, usufruir alguma coisa deles. Isso tudo faz com que eles por vezes não sejam tão fáceis de serem encontrados, não sejam pessoas tão fáceis de manter uma conexão. Significa que é impossível conectar-se com eles? Claro que não. Significa apenas que você precisa de adaptar a sua forma de fazer networking. Boas notícias! Você está a assistir o vídeo certo. Fica aqui até o fim. Eu vou partilhar consigo 2 ações que você precisa de fazer para começar a criar networking de verdade, mesmo com pessoas do mais alto escalão. Comecemos pelo primeiro. Existe uma matriz chamada matriz dos stakeholders. E o que é isso do stakeholder? Pessoas interessadas. Assim, em linguagem terra a terra. Você precisa de criar uma matriz onde você vai colocar quais são as pessoas que têm interesse e poder decisório diante do que você precisa atingir ou diante do que você precisa obter alguma aprovação. Exemplo, para clarificar um pouco mais. Você precisa de conseguir determinada autorização que passou para um órgão ou para uma organização. O administrador desse órgão ou dessa administração é que precisa de validar esse seu pedido. Esse pedido da empresa que você lidera. Sim, porque você também está no board e precisa de conseguir alguma licença, precisa de conseguir alguma validação para que a sua estratégia consiga ir adiante. É a vida a ser vida. Como você faz para conseguir chegar-se a essa pessoa? A pessoa que aperta no botão. E que no seu caso, você precisa realmente que ele aperte para que a estratégia da instituição consiga funcionar. Como fazer isso? A matriz stakeholder vai ajudar. Primeiro passo é começar a mapear. Você precisa de saber nomes. Quem são as pessoas que estão no lugar de poder e de influência? Sim, porque há pessoas que têm alto poder, há pessoas que não têm poder, mas têm influência, há pessoas que têm poder e influência, há pessoas que têm poder, mas não têm influência. É isso mesmo. Há pessoas que não têm cargo, mas têm mais influência do que pessoas que estão no cargo. Essa é a vida. Exatamente por quê? Porque essas pessoas têm networking. O networking é mais forte do que aquela pessoa que ocupa o lugar.
Então você precisa de mapear quem são essas pessoas. Primeiro tem de mapear e a matriz T-Code vai fazer esse papel. Vai conseguir ajudar-lhe a mapear isso. Em seguida, uma vez mapeados, já identifiquei quem é que tem poder, com quem é que eu preciso de falar. Após mapear isso, você precisa de fazer a segunda ação. Estratégias de aproximação. Eu já identifiquei e agora preciso de me aproximar dessa pessoa. Existem diferentes estratégias de aproximação, mas aqui vamos partilhar apenas algumas. Primeira, a primeira estratégia de aproximação chama-se troca de valor. O que vem a ser isso? Significa que para você fazer networking com alguém, você precisa de agregar valor. Você precisa de dar para receber depois. Ok? ATT aqui. O movimento de dar precisa de ser na generosidade. Ok? O movimento de dar precisa de ser na generosidade. Por quê? Porque se você tiver com um foco muito grande no seu objetivo, você vai ter aquilo que se chama pressa. Em tênis, quando se joga tênis, existe uma regra de ouro chamada não tenha pressa de fazer o ponto. Não tenha. Se você tiver pressa de fazer o ponto, você vai apressar-se, vai querer fechar a jogada antes de ser o momento certo. Você fecha a jogada quando o seu adversário está numa posição que definitivamente as probabilidades dele conseguir alcançar a bola é quase nula. Mas isso pede estratégia e paciência. Então não seja afoito. Não tenha pressa. Não vá conectar-se hoje para já amanhã esperar que lhe vão dar alguma coisa. Não é exatamente assim que funciona. Ok? Dê generosamente e não se preocupe. Vai chegar o momento. Mantenha o contacto, agregue valor. E agregar valor não precisa ser cientista. Basta ser algo que essa pessoa precisa. Pode ser alguma informação, pode ser algum conhecimento, pode ser algum acesso. Talvez a pessoa precise de algum acesso em um outro sítio e seja você a pessoa que conhece aquela pessoa. Coloque-se à disposição. Ajude essa pessoa a conseguir o que ela quer. E isso vai facilitar sobre que maneira que você também consiga o que você quer. Ok? Generosidade. Algo quase fora de moda. Hoje quase que nos relacionamos sempre a pensar em pedir no primeiro segundo. Mas disse que o antigo também funciona. E às vezes tem muito mais tempo de se provar ser vantajoso do que as coisas e modismos que vêm surgindo de tempo em tempo. Seja generoso. Agregue valor. Que depois o que você precisa vai vir na sequência. Segunda estratégia de aproximação. Conexão social. Conecte-se com as pessoas além do ambiente corporativo, organizacional ou de negócios. Ok? É muito mais fácil você criar as travas, retirar as resistências de alguém que costuma jogar tênis consigo. Ou que costuma ir assistir um cinema no mesmo cinema que você assiste. Por quê? Porque você passa a mensagem de que você é uma pessoa igual a ele, né? A frase gente como a gente. Ela precisa de sentir que você é como ela. Você também vai ao cinema com os miúdos. Você também come pipoca, muito embora queira manter a dieta. Mas às vezes você não consegue resistir e come uma pipoquinha doce daqui ou ali. Ela precisa de saber que você existe, que você é real. Essa conexão social vai fazer com que essa pessoa esteja muito, muito mais propensa em aceitar o seu convite para participar da reunião. Esteja muito mais propensa em olhar para a sua proposta, para a sua solicitação, para o seu pedido de uma forma mais amigável, com menos resistência. Por quê? Porque você tem uma conexão social com ela. Então você precisa de começar o mais breve possível a identificar onde, lugares, horários que essas pessoas costumam fazer frequência. Onde é que elas vão? O que é que elas comem? Com quem é que elas se sentam? Do que é que elas gostam? O que é que elas leem? Quais são os problemas que elas enfrentam? Você tem que começar a fazer isso. Porque não tem como você agregar valor e você conectar-se com alguém que você não conhece. Não é sobre começar a usar técnicas ao alheio. Não. É sobre criar conexão real. Entender o que realmente preocupa essa pessoa e passar a desenvolver uma relação. Ok? O networking, ainda que seja um networking intencional, ele tem o grande poder de nos gerar oportunidades de criarmos
relações que podem vir a tornar-se amizades. E amizades duradouras. Então não pode ser baseada no puro interesse, porque senão não vai ser duradoura. Vai ser enquanto o interesse existe. Quando acabar o interesse, você esquece, para de mandar mensagem para a pessoa. Não seja esse tipo de pessoa. Esse é o tipo de pessoa que faz networking por pouco tempo e gera mágoas, porque a outra pessoa, quando atinge o novo lugar e você quer voltar a conectar-se com ele, já sabe o seu tipo, já sabe o seu perfil. Você se associa com ele porque queria pedir. Não seja esse tipo de pessoa. Isso é networking amador. Não faça isso. Isso é erro de principiante. Conecte-se com as pessoas de verdade. Preocupe-se com as pessoas de verdade. Então, vá aos mesmos sítios, frequente os mesmos lugares, pratique os mesmos desportos, ok? Faça isso. Descubra onde é que estão a fazer yoga e vá, faça yoga também. Até é bom, vai ajudá-la a respirar melhor, vai ajudá-la a ter mais controle do seu corpo, vai ajudá-la a ter mais paz de espírito, vai ajudá-la a ter mais mindfulness. É bom, vá, faça yoga. E além de estar a fazer isso, que é um bem terrível para si, ainda vai conseguir criar conexões. Ok? Terceira e última estratégia de aproximação. Chama-se relevância estratégica. Isso. Como é que funciona isso? Você precisa apresentar-se como sendo alguém que tem relevância estratégica para a outra pessoa. Exemplo, a outra pessoa com quem você está a tentar criar uma relação, um contacto, nesta situação específica você precisa que ele valide algo. Mas pode ser que ele também esteja, e quase sempre é assim, ele também está à procura de outras validações. E neste caso, a validação que ele precisa, por sinal, é um contacto seu, íntimo. Você tem o número de telefone da pessoa ao ponto de ligar, pedir em favor dele e fazer com que ele consiga muito mais rápido o que ele precisa. Isso é relevância estratégica. Tente identificar até que ponto é que você não tem uma relevância estratégica em um tema de interesse desta pessoa com quem você quer se conectar. Se você identificar isso, você passa a ser uma pessoa de relevância estratégica. Isto é, a pessoa vai querer relacionar-se consigo. Por quê? Porque você é importante para a estratégia dele. Ele também tem objetivos a atingir. Ele também tem propostas que estão paradas. Ele também tem aprovações que quer ver aceites e ainda não foram. E você pode aparecer como sendo a pessoa de fácil acesso, que facilita a estratégia dele. E ao fazer isso, você passa a ser um parceiro. Ele também vai querer ser alguém de relevância estratégica para si, até para garantir que tem você do seu lado, sendo que ele está a contar com o seu apoio e a sua indicação. Está a contar que você influencie. Então, fazer networking não é difícil, ok? É simples. Mas simples na medida em que nós nos predispomos a pegar papel e caneta para apontar e mapear. Ah, Gisriel, mas eu vou ter que estar a apontar ponto a ponto, pessoa por pessoa, mapear. Sim, vai ter que fazer isso. É isso mesmo, é exatamente isso. Se está com preguiça, prepare-se então para ter a sua rede de contactos limitada. E se a sua rede de contactos é limitada, você vai ter oportunidades limitadas. Oh, que bom. Pensa nisso. É simples. Então, se você realmente quer atingir o que quer atingir, não deixe que a preguiça tome lugar. Pegue um papel, pegue na caneta, mapeia um por um. E vá começar a criar estratégias de aproximação para chegar-se a essa pessoa. E você? Costuma fazer networking? Se sim, como é que está a correr? Coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, coloque também, que eu respondo. Não vale crescer sozinho. A ideia é todos juntos. Não eu sozinha e você sozinho. Todos juntos. Por hoje, é o que eu tinha para partilhar consigo. Até lá. Até o próximo vídeo. Bom networking. Cresçam o quanto mais puderem. Até já.